Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para dar continuidade à nossa abençoada. Boa noite, Pamela. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Obrigada. Larissa. Seja bem-vinda. Nada. O que você falou? É? Dinho. Dinho. Boa noite, Isis. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então vamos começar, né, pessoal? Mais uma vez, convido você a trazer o pensamento. Boa noite. Trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solte. Respire. Vai respirando. Mantenha trazendo a sua mente para o aqui, o agora, para o já. Comece a relaxar seu corpo a partir dos seus pés. Relaxe seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Quadril. Abdômen. Peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, cada vértebra da sua coluna. Relaxe seus ombros, seus braços. Relaxe suas mãos. Cada dedo das suas mãos. Isso. Relaxe seu pescoço e nuca. Isso. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Sobrancelhas, testa. E assim, seu corpo agora está mais relaxado. Te permite a sua mente ficar mais leve, mais tranquila, mais serena. E assim, com o seu corpo relaxado, a sua mente serena e tranquila, você se conecta a você agora. Você entra em sintonia com a sua essência, com o seu eu interior. Visualizando lá no seu íntimo, fundo da sua alma, aquela pequena chama que é sua, aquela luz que tem a cor, a característica que mais lhe agrada. Então te convido a agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de aprendizado. Agradecer por mais esse dia que Deus te permitiu experimentar, vivenciar. Agradeça pelo seu teto, pelo pão na sua mesa, pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça, porque com o combustível da gratidão você vai aumentando a sua chama, essa luz interior que você tem no íntimo da sua alma. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai aumentando e expandindo, crescendo. Isso. Até que essa luz possa envolver todo o seu corpo. Visualize seu corpo inundado com a sua própria luz agora. Uma luz que tem a cor que mais lhe agrada. Mas você continua agradecendo e fazendo então que essa luz se expanda ainda mais
envolvendo além do seu corpo todo o ambiente que você se encontra. Você irradia em todas as direções, como se fosse uma estrela que ilumina tudo e todos à sua volta. Irradie. Isso. E assim nós vamos nos conectando às nossas luzes, formando uma linda corrente de luz, junto à espiritualidade também aqui presente conosco. Nós vamos nos reequilibrando através dessa conexão e dessa corrente maravilhosa de luz. E nesse processo, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche seu peito de ar e solta, e você vai retornando para o seu corpo agora, percebendo ele, se reconectando a ele, aos pouquinhos. Perceba seus membros, o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Muito bem. Semana passada eu deixei uma atividade com vocês, sugeri que vocês fizessem uma irradiação. E durante toda a semana, sempre que possível, fizesse uma análise dos pensamentos do seu dia, procurando identificar quais pensamentos eram seus, quais pensamentos não eram. E aqui a minha pergunta. E aí? Fez o exercício? Conta pra mim como foi. Fala, Ribeiro. 80? Ah, demais. Com certeza. Porque só a coisa do pensamento. E depois você volta e assiste e fala, não. Isso aí dá uma boa lição, né? Olha só, ele identificou que mais de 80% não era pensamento dele. Você tá mal, dona Sandra? Por quê? Por quê? Porque eu tento e eu acho que os pensamentos são meus mesmos. Inclusive, determinadas situações que eu critico, eu sei que é o meu lado mesquinho de criticar e botar defeito nas coisas. Isso tem um lado Mas às bom. vezes também, situações complicadas, difíceis, de você se condoer pela pessoa, sabe? Às vezes dá pra parar, até assim, fazer tipo assim, uma oraçãozinha rápida para aquela pessoa que está vivendo uma situação complicada. Então, é um misto meio confuso na alma da gente, porque o lado ainda de defeitos parece ali, mas por mim, eu não sei se é isso. 100% não sei não. Eu arrisco dizer que não, hein? Não, acho que não é não. Porém, tem um lado positivo de pensar assim. Que você traz a responsabilidade para você. Assumindo ali tudo que você está decidindo, escolhendo, E é uma trazendo para situação você. que eu tenho consciência, entendeu? Do pensamento negativo e da primeira ideia que eu tive, e aí depois eu me corrijo. Ó. Eu me condeno pelo meu primeiro pensamento, que eu não devia ser daquele jeito. Que eu devia. Será que isso aí não é um sinal de que
aquele Ah, pensamento. não, mas eu Um dos dois um não é seu? É o meu lado crítico. Pensa. Você acho tem que um é pensamento que é o contrário do outro. Não. O pensamento inicial é aquele. Só que eu acho que eu já tenho um certo nível de consciência e que eu Para se vigiar. paro e critico. Não pode ser pensamento depois você ser influenciado em cima daquilo que você está pensando? Você não sabe Sim, pode. definir uma coisa de outra? Pode. Deixa eu só arrumar esse cara aqui. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Voltou. Agora sim. Mas parece que teve um tempo que fechou a internet. É porque agora é minha câmera. Agora voltou um pouco, mas estava sem som. Estava sem som, sem imagem. Eu falei, você cortou. Wellington, o som tá baixo para mim, não sei se para os outros estão. Mas para mim eu não escuto Sim, nada. também, para mim também tá baixo. Pra mim Abaixo. também. Tá baixo. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Por exemplo, eu tenho um vício que é jogar poker online. Agora eu tenho tempo para isso também. Não estou fazendo nada errado. Tá baixo e chiando. Eu não escuto nada. Não, é aqui. Voltou, pessoal? É porque eu pus uma câmera nova aqui, eu tô apanhando dela de configurar ela um pouquinho. Tá normal agora? Tá chiando muito, Wellington. Só um minutinho. Parece quando tá dando interferência. E agora, voltou? Agora tá, parece que tá bom. Resolveu? Sim. O Ribeiro estava falando aqui que às vezes vem um pensamento e a partir de um pensamento vem uma interferência. É isso, né, Ribeiro? Você falou. Qual foi a sua pergunta? Não, do meu lado, eu não sou viciado em jogo online. Viciado em jogo online? Pouco, eu jogo pouco online, eu jogo profissionalmente. Certo. E o que acontece? Muitas vezes eu estou almoçando, eu estou fazendo uma outra coisa, e vem aquela coisa muitas vezes que é para mim lá, no computador, né? Abrir lá para jogar aquela lá. E eu paro para pensar que, embora eu tenha vontade, mas eu não consigo parar. E quando eu falo, não vou não, peraí, não é assim não. Aí eu consigo, minha vontade prevalece. Tá vendo? Então, Você percebe que nesse caso aí tem pensamentos contrários. sim. Um quer ir, o outro não quer ir. Quando tem esses pensamentos contrários, é sinal de que o pensamento não é seu. E quando você sabe como é que funciona, que é isso que a gente está aprendendo aqui, que antes de eu frequentar, eu não sabia. Como agora eu sei, então, eu mesmo paro. Mas, Você mesmo se corrige, né? Você mesmo se corrige. É isso aí. Alguém gostaria de comentar? Mais alguém? Pessoal da internet, da atividade que a gente fez essa semana, alguém gostaria de falar? Fez o exercício, não fez? Percebeu ou não? A dona Sandra disse que não percebeu. Ela acha que os pensamentos são todos dela. O Ribeiro falou que mais de 80% dos pensamentos não são dele. E é interessante o que você falou, Ribeiro, porque assim,
Quando é alguma coisa que parte para o vício, aí é mais difícil. Aí a influência é muito forte. Eu não estou me excluindo ou jogando a culpa em um obsessor nenhum. Sim, eu entendi. O que eu estou falando é que vem aquela Você, vontade se você não tiver forte e coisa, aquilo que você falou, redorar e tal, vigiar. você abraça. É verdade. 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 Fala, Celô. Para mim, que, digamos, eu estava conversando, ela me falou assim, para mim analisar os frutos que ele vai trazer para mim. Eu estou com um pensamento. Vou analisar se eu colho bom frutos dele ou não. Agora, se eu ficar com aquela ilusão, é desse que ilusão me cria uma boa. Então, eu vou me deixar procurar aqueles que eu vou receber o fruto, que vai analisar o resultado que aquilo vai gerar, né? Inteligente esse raciocínio. Então, é muito fácil você entender. O pensamento que você tiver, sentir uma alegria assim, profunda dele, você pode saber que aquele pensamento, se você analisar, ele tem um fundamento. Mas esse pensamento você fica meio como deixa de lado. Isso. Isso aí é vigiar. Esse processo é o vigiar. Vigiar os pensamentos. Então, eu estou sentindo até melhor, sabe? Olha aí. O Ribeiro está falando isso aí. Eu também estava nessa. Falou que você tem choque, sempre se escutar. No final da madrugada, eu estava com os pés desse tamanho, que está sentado e. O celular? Às vezes, deixar o celular, parece que tem uma mão, parece que tem alguém que pega o mandamento. O celular. Entendeu? O celular é festa da população. Isso, o meu assessor, o cara é gente fina, porque ele só leva lá para me ganhar 50 dólares. Mano, você levantou a mão, pode falar. Eu não fiz a irradiação propriamente dita, mas eu fiz a meditação. Aí, eu faço meditação quase todo dia, né? Então, hoje, por exemplo, de manhã que eu fiz a caminhada, fiz a meditação, eu senti no final da meditação o meu guru, que ele faz alongamento no pescoço automático, aí ele faz tipo um silenciamento interior, sabe? Ele fica parado, mas ele faz alguns gestos específicos, né? De namastê, né? Que ele tem alguns gestos específicos. E isso eu percebi principalmente quando eu estou em meditação. Eu sinto que ele quer, tipo, se interiorizar mais. E a semana passada que eu não estava bem, na quinta-feira, né? Que eu recebi, com a minha cabeça, os pensamentos não paravam o tempo todo, e os amigos espirituais pedindo para a gente vigiar os pensamentos, né? Eu falei, não consigo vigiar esses pensamentos aqui, não, tá uma confusão aqui dentro da cabeça, tem como jogar eles fora, né? Mais ou menos isso. Mas aí que eu recebi o tratamento e tudo, que eu cheguei em casa, aí silenciou esses pensamentos, e consegui fazer algumas conclusões acima do meu pensamento, assim, do que eu normalmente faria, que geralmente eu sou um pouco pirracenta, né? Criança mimada, né? Então, já veio alguns pensamentos acima, tendo a visão do problema olhando de cima, como se eu não misturasse aquele problema mais. Então, aí, quando vem o pensamento querendo fazer uma conclusão precipitada, algum pensamento ruim, aí eu já acordo, falo, não, eu não quero esse tipo de pensamento. Aí eu estou conseguindo manter esse padrão vibratório depois de quinta-feira. Legal. E quando você fez esse contato com o seu guru, naquele momento, eu sei que era um momento de meditação, veio alguma coisa, alguma ideia diferente, algum pensamento na sua mente nessa hora? Só de gratidão. Muita questão de gratidão, principalmente como ele tenta fazer esses gestos,
aquilo que eu tentava, tipo, antecipar, por exemplo, com a mão. Se eu queria descer a mão e ele não queria que ele comandasse para eu poder se aprender a deixar o meu pensamento fluir e não querer controlar o tempo todo. Então, minha mão travava, ela não continuava. Tipo assim, calma, nós vamos continuar mais devagar. Como se, assim, receba, se entregue, deixe, como se fosse uma dança que o homem que conduz e a mulher quer conduzir. Geralmente, eu quero conduzir a pessoa. Eu tenho esse problema. Então, eu senti como se fosse uma dança. Ele treinando para a minha condução, para eu não interferir na condução que ele estava fazendo, como se fosse um ensinamento, entende? Legal, muito legal. Mais legal ainda é você conseguir perceber isso tudo, né? Perceber todas essas dicas que ele estava te dando ali, né? Deixa eu te conduzir, né? Não é assim. Legal, muito top. Porque eu sou uma pessoa que a cabeça não para, né? Então, eu percebi que quando eu ia mexer, eu desconectava. Então, me dava esse sentimento, calma, você vai ter que deixar a gente conduzir para você poder ajudar, né? Para poder fazer. Porque igual a semana passada que eu interferi o tempo todo na escrita, né? Que eu falei, não, eu estou criticando o negócio antes de acontecer, né? Então, nesse momento no final da meditação que aconteceu isso, sabe, assim, que aí eu fui percebendo isso, que aí ele começou na questão da gratidão, da questão do pensamento, do namastê que ele fazia. Então, eu percebi que ele estava ali. Falei, não, então você está aqui. E fui permitindo ele fazer todo esse agradecimento, esse ritual que ele faz. Já até procurei na internet para ver se eu achar alguma coisa sobre o ritual budista, se tem alguma coisa, né? Ainda vou futricar mais para eu saber, para eu ver se tem alguma coisa a ver, né? Mas aí coincidiu, que não é coincidência, né? Que eu estou estudando o livro dos médiuns com Jacobson Trovão da FEB, né? Que eu falei que a gente está até coincidindo com o que a gente está estudando, né? Que não coincidência não tem nada. Aí tem época que eu paro, aí eu volto, parece que volta no mesmo local que a gente está estudando, né? Ele falando do Divaldo, que o Divaldo tinha que escrever, parece que era 10 livros com um espírito, acho que chama Vitor Hugo, alguma coisa assim. E que era um romance, ele estava contando sobre um caso muito dramático de que um espírito tinha matado 3 crianças, né? E ele estava já no capítulo 10, parece, e que na hora que ele acabou de escrever naquele dia, né, que ele estava como médium mecânico nesse caso, e que ele começou a pensar como que ia ser a punição desse cara depois? Como que a lei divina ia trabalhar nisso? Não punição, né? O que a lei divina ia trabalhar para ele poder se regenerar dentro disso? E ele começou pensando nisso, né? Que é como que ia ser, desvendando o final da história, né? Escrevendo a história, né? Na cabeça dele. E aí, tanto que ele, no outro dia, ele foi psicografar, que ele tinha os horários que ele psicografava, e que o espírito falou para ele não interferir na história dele. E aí, e que ele tinha que tirar todos esses preconceitos, porque isso já tinha acontecido em 1800 alguma coisa, que não estava um caso que estava acontecendo, e o Divaldo estava todo envolvido na história, como se fosse uma novela, porque ele via como se fosse uma novela, né? E aí ele, a partir daquele dia, ele teve que escrever salteado as folhas, para o Divaldo não interferir no processo da escrita. E aí, a partir dos outros livros, né, aí o Divaldo, ele só conseguiu perceber que foi salteado o livro, porque ele grampeava, punha no furador lá, né, do grampo, e aí no final que ele tinha digitado e que ele foi pôr as páginas em ordem,
e que ele viu a história completa, que tinha desvinculado. E não me contou o final da história, quer dizer que é para eu ler o livro. Que raiva! Eu ver o que aconteceu com o homem também, agora eu quero saber. Então, aí, hoje eu escutei isso, né? Que o médium, que é o melhor instrumento, é aquele que não interfere naquilo que vai ser escrito. E depois, ou que interfere o menos possível, né? É, o menos possível, que é isso que ele falou, que é impossível não interferir. Isso, mas quando for de espírito inferior, que aí a gente, do mesmo jeito, a gente tem o livre-arbítrio de interferir e não deixar acontecer. Né? Mesmo sendo um médium mecânico, ele conseguia fazer esse filtro. E o meu também é médium, o meu também é mecânico. E eu consigo fazer esse bloqueio com os coitados que estão escrevendo também. Então, serviu de lição para mim hoje também. Legal, show de bola. Pessoal, e a gente vai ver com mais detalhe essa questão de médium mecânico, sendo mecânico, quando a gente for estudar a psicografia em si. Tá? A gente está começando a falar da psicofonia agora, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto de... Porque na psicofonia não fala esse termo, na psicofonia fala consciente e inconsciente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Diga, dona Alma. Ignorância da fazenda. Esse que ela chama de guru aí, é uma pessoa física, é uma pessoa mental, e ela evoca durante a meditação. É um espírito. É um mentor dela. É o mentor dela. É. Porque ela está estudando uma parte ali do budismo, que foi pedido para ela estudar. E no budismo, quando se tem um mentor espiritual, eles chamam de guru, né? Por isso que ela falou guru. Mas é como se fosse um mentor, entendeu? Mas não é pergunta boba, não. Quase igualzinho ela. E também o ambiente, você tem que vigiar muito o ambiente. Aí me deu uma orientação para mim, eu me senti mesmo, senti uma verdade esclarecida, e tem um ambiente que eu faço, você vai 3 vezes nesse ambiente, analisa esse ambiente, depois eu quero saber da tua resposta. Semana passada, como é que você sente? Me conte alguma coisa, porque eu não sei de nada que passou nada. Mas você me tira uma, se eu entro no ambiente, vou começar a bater 3 vezes nas paredes para ver tudo, só para você ver. Quando nós chegamos, também sentou, você não pode sair, você vai sair para uma hora. Aí eu o que você sente lá dentro? Me conta, qual é o teu pensamento lá dentro? Primeira coisa, eu vejo num dia, eu pensei, e à noite, mas à noite, quando eu vou lá, até um dia eu saí assim, alegre, não. Então, essa alegria, quando você tiver essa alegria dentro, então, no ambiente que você tiver, entendeu? Você procura analisar ela. Eu me fiquei preocupado com aquele sim ou não, mas ele fazia aqui. Muito bem. Exatamente. Livrar disso. Esse exercício, gente, ajuda muito você começar a desenvolver essa percepção do que é seu, o que não é seu. Isso é muito importante para você. Igual o Ribeiro falou, às vezes eu sei que não é meu, então eu não quero, eu não vou. Eu tenho livre-arbítrio de escolher. Então, fazer esse exercício de fazer essa análise do que vai estar vindo na sua mente, começar a prestar atenção das coisas que estão vindo na sua mente, o que realmente é seu e o que realmente pode não ser seu, você vai começando aos pouquinhos. Sempre com... Por que eu falei da irradiação? A Pâmela fez uma meditação. Porque a meditação, a irradiação, a oração, tudo isso te ajuda a elevar o seu padrão vibratório. Então, quando você eleva no padrão vibratório, você está numa sintonia mais alta, você se conecta mais facilmente aos espíritos superiores. E nesse processo, eles vão te ajudar a fazer essa análise. Se está num padrão superior, você vai conseguir identificar mais fácil um pensamento negativo, pode não ter sido seu, ou que era seu, que você tem o direito de mandar embora, sendo seu ou não, e começar a trocar, inverter aí essa chavinha, trocar os pensamentos negativos, trazer mais pensamentos positivos na sua vida.
que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso influencia no ambiente também. Você vai numa casa que tem muita briga. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar numa casa de alguém. Você sabe que tem muito conflito, muita briga. Parece que você sai de lá até mais cansado. É pesado. Você vai num lugar que o ambiente é leve. Você sai bem. Às vezes você nem está muito bem, você sai bem. Por quê? A maioria dos pensamentos daquele ambiente propiciou que o ambiente ficasse numa vibração melhor. E no caso contrário, um ambiente de conflito, tanto de pensamento negativo o tempo inteiro das pessoas que vivem ali, baixa frequência, e você acaba percebendo ali aquele ambiente pesado. Fala, Suzana. Então, né, eu tô achando interessante esses assuntos, porque, tipo assim, agora que eu comecei a entender por que uma pessoa, tipo aqui em Araraquara, aconteceu semana passada, de um menino de 14 anos que matou a namoradinha de 13. Então, ele arquitetou tudo. Ele arquitetou tudo, escondeu o corpinho, bababá, bababá. Aí deram foto da menina, tal, foram na casa dele, ele negou tudo. E ninguém sabia de nada, o pai falou, meu filho está falando a verdade. Só que quando a polícia saiu, ele chegou ao pai e falou, pai, fui eu que matei, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Então, agora, nesses assuntos, eu estou aqui, mas eu presto muita atenção. Significa um pensamento de espíritos perdidos, né, que a gente fala, espírito do mal aí, entrou nele e ele se permitiu, porque ele falava assim, pai, eu saí de casa com vontade de matar ela. Eu pus uma faca no bolso, chamei ela na porta da escola e matei. Então, isso significa o quê? Que esses pensamentos não eram dele, porque é só coisa ruim. Ele se permitiu a entrar. Olha, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dele. Para que, com certeza, ele recebeu influência espiritual, com certeza. Mas isso não exime a responsabilidade dele. Não tira a responsabilidade dele. Porque se ele conectou com esses espíritos que o induziram a fazer isso, ele estava naquele padrão. Ele teve um primeiro pensamento. Ele teve um primeiro pensamento ali de querer eliminar a menina. De querer se vingar dela, fazer algo com ela. Naquele momento que veio essa... Pode ser até assim, eu acho que eu vou acabar com ela. Pronto. Ali ele entrou num padrão vibratório e os obsessores ali entraram, foi a brecha que ele deu. E isso não exime a responsabilidade dele. Ou seja, se vem um pensamento, a gente imediatamente que deixa entrar, né? Como nós já estudamos, né? Nós já estudamos sobre isso, né? E a gente que deixa entrar. Ou seja, pensou um pensamento ruim, tá ali, um monte de espírito em volta e invade, né? Tem que ter muita força, muita fé, e talvez por isso a necessidade desse curso, né? Para a gente entender como afastar os pensamentos ruins, como afastar as energias negativas, né? Eu, graças a Deus, estou entendendo assim, né? Exatamente. A gente é que abre a porta para eles entrarem. Entendeu? Obrigada. Gente, isso é tão legal que eu vou pegar gancho até. Eu falei isso, a Pamela viu eu falar isso ontem numa reunião que a gente fez, uma palestra do Haroldo Dutra. E ele estava falando essa questão aí de você receber influências, né? Ele falou assim: quando é que um veneno faz efeito? Quando você bebe. Se alguém te entrega um veneno, ele só vai fazer mal para você se você bebê-lo. Cabe a nós nos vigiar para não tomar mais veneno dos outros. Para não deixar esses pensamentos negativos entrar. Para não receber e aceitar essa influência. Porque por mais que seja influência, a responsabilidade é nossa em primeiro lugar. A casa é nossa. Nós é que abrimos as portas. Deixa o meu assim, nós temos as portas. Nesse momento, o que ele está fazendo? Está ali orando por você, pedindo a Deus que você pare de deixar. Como o obsessor chega para... Não. Mas aí,
A casa é sua, Mas seu é minha Lu. responsabilidade. A casa é Mas mesmo sua. que seja uma responsabilidade, Vamos pensar. ele vê na minha fraqueza, você sabe da minha fraqueza, né? Ele chega lá e fala, cara, vamos chegar tudo isso. Você tem sua casa, você coloca 2 vigias na porta. Eu ponho 2 vigias, mas Presta atenção. eu tenho que dar orientação. Você põe pra 2 ele. vigias. Isso, você que dá a orientação. O meu Os 2 orientador vigias estão ali na porta. Chegou alguém que quer te fazer mal, se você falar para o vigia assim, deixa entrar, ele vai te obedecer. Não, o espero não é assim. Eu coloco 2 vigias lá na porta. O vigia vai te obedecer. Ele vai te obedecer. Ele vai obedecer o seu livre-arbítrio. Ele vai obedecer o seu livre-arbítrio. Se você está pensando negativo... Eu coloco os 2 vigias, vão me obedecer a minha pessoa, que eu que falo, ele que tem. Mas aí fica fácil, imagina. Mas aí que eu estou pensando. Cadê o seu livre-arbítrio? Cadê o seu livre-arbítrio? Cadê a sua responsabilidade? Você põe o vigia lá, mas aí você fala assim, esse aí pode deixar entrar. Pode deixar entrar. Quando você está pensando negativo, você está dando a ordem para o vigia assim, deixa entrar. E não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Ribeiro, depois Vinícius. Vai, Ribeiro. A maioria das pessoas que se suicidam, tem suicídio, se ela não morre, ela se arrepende. Eu tenho um amigo, eu tenho 2 casos. Um amigo meu que se suicidou, ele veio no centro lá, dizendo para a gente rezar para ele, que ele estava arrependido, que ele não queria fazer aquilo, que não, mas na hora parecia que tinha um monte de coisa na cabeça dele. O meu primo tentou se enforcar, não morreu. Foi para o hospital. Quando ele voltou ao normal, se arrependeu na alma. Ele falou, mas que jamais ele queria fazer aquilo. Tá vendo por que eles deixam? Para você aprender, entender que foi errado aquilo. E o suicídio também tem gente que, sim, é protegido, mesmo querendo fazer o suicídio, tem proteção ainda, porque tem gente que tenta várias vezes, não é uma vez, tem gente que tenta várias vezes. Eles fazem de tudo para proteger. A gente quem dá as costas pro anjo guardião somos nós. Eles estão ali fazendo de tudo para nos ajudar. A gente vira as costas. A gente que para de querer de ouvi-los. E aí eles ficam de mãos atadas. Tem anjo guardião, por exemplo, o meu anjo guardião não me aguenta, né? Eu dou muito trabalho. Na hora que eu for fazer uma besteira, eu vou falar assim, socorro. Né? Vinícius, fala aí que você sua dúvida para a gente continuar. Até aproveitar dessa troca de experiência que aconteceu comigo, só que me entender um pouco, tá? Eu estava vendo na série, até agradeço você, porque aquela sugestão do David Jones, aquela série é fantástica. Fantástico, né? Nossa, maravilhoso. Eu estava vendo no meio da série, eu acho que acordei bem e tal, e veio como se fosse um pensamento assim. Algo que eu já estava pensando assim, porque a gente tem uns nossos projetos de vida, o que pode fazer, eu tenho também meu projeto na minha religião mesmo, espírita, o que eu posso fazer para ajudar mesmo, né? E me veio um pensamento muito claro, uma energia muito forte, sabe? De sugestão, deixando, sempre respeitando o livre-arbítrio. E eu até questionei isso, né? Eu falei, como eu percebo se uma energia é boa ou ruim, alguém está me enganando? Ele falou, você percebe pela energia. Isso. E eu percebi, você sente essa energia que você está sentindo agora? Falou desse jeito, claro. E aí a minha dúvida é, que tipo de mediunidade é? Seria uma audiência, claro, audiência, ou seria uma inspiração? Você ouviu claramente falar com você? O pensamento era claro, como se tivesse um então, rádio, como se fosse um rádio ou uma... Sabe quando alguém está falando com você, só que dentro do seu pensamento? Dentro da sua cabeça. A audiência. Audiência. Inspiração seria algo assim, que você capta momentaneamente? A inspiração é uma ideia. É uma ideia. Tipo assim, não tive uma ideia. Entende? Isso é inspiração. Do nada. Tive uma ideia. É uma inspiração. No caso, como você... Sentimento também. Sentimento também, sensações. As sensações, elas vão mais para a parte do efeito físico. Mas o sentimento seria mais ou menos. É difícil estipular ali um limite entre um e outro, viu? Porque a matéria, no seu íntimo, ela se mistura com o espírito. Não existe uma barreira que fala assim, daqui para cá é matéria, daqui para cá não é. Não, é gradativo.
quando entra no sentimento. Vai no átomo para você ver, que a gente lembra da gente falar do átomo. A maior parte do átomo é vazio, é energia. Então, assim, é difícil estabelecer esse limite. É difícil. Vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar a câmera aqui. A gente começou a falar na aula passada sobre a psicofonia, né? E a gente passou, então, a entender que a psicofonia é a capacidade do médium falar, né? O espírito se utiliza do aparelho fonador, da garganta do médium para falar. Ali há uma conexão onde o espírito fala através do médium. Essa é a psicofonia, na qual muitos confundem e chamam isso de incorporação. A gente até falou que lá no vocabulário do livro dos médiuns, ele descreve assim: psicofonia é a comunicação dos espíritos pela voz do médium falante. Então, médium falante ou psicofônico é a mesma coisa, tá? Médium falante ou psicofônico. E aí, ó, a gente tem ali do livro dos médiuns, capítulo 14, item 166. Os médiuns falantes, com muita frequência, não ouvem nada. Deles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Né? O que acontece? Muitas vezes, o médium não ouve antes de falar. Ele fala. Ele simplesmente fala. A mensagem vai acontecendo no momento que ele está falando, que ele vai entendendo. Tem uma variação aí nesse processo, que a gente vai ver daqui a pouco essa variação, porque tem o médium que é inconsciente, tem o médium que é consciente, tá? A gente vai ver essa variação daqui a pouquinho. Mas antes, como eu disse, muitos chamam esse tipo de mediunidade de incorporação. Principalmente pessoas que não se preocupam muito com os estudos, não se preocupam muito com buscar o conhecimento da mediunidade, né? Que é muito importante, a gente falou muito isso já aqui no curso. A gente vai entender essa diferença. O que é psicofonia e o que é incorporação, tá? Porque, na verdade, Herculano Pires, ele nos fala sobre isso. E incorporação, na verdade mesmo, tecnicamente falando, não existe incorporação. Não existe incorporação. Não existe esse negócio de espírito entrar no corpo de alguém. Isso é balela. Isso é ilusão. Isso é superstição. Isso é a ideia de quem não tem nenhum conhecimento sobre a mediunidade. Tá? Então não tem esse negócio. Aí muitos vão argumentar, você vai achar no livro. André Luiz fala o termo. André Luiz usa o termo incorporação. Porém, muitas vezes, eles utilizam desse termo até para trazer um entendimento mais claro para o vulgo, ou seja, as pessoas que não têm muito conhecimento. Mas, tecnicamente, incorporação não existe. Quer ver? Olha só. No livro dos Espíritos, capítulo 9, no livro 2, capítulo 9, item 473. O espírito não entra num corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Ou seja, esse corpício aí é seu, de mais ninguém. Ninguém vai entrar no seu corpício, ninguém vai tomar seu corpício e vai fazer as coisas através dele. Isso não existe. Isso é balela. O que existia antigamente nos sanatórios? Muitas pessoas ficavam se debatendo, se matando, tudo. Já vou explicar. Antes de entrar nesse ponto, olha o que ele fala ali no comecinho, no segundo período do texto. Ele se afina com o espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. O que é isso? Padrão
vibratório, que permite a conexão e a sintonia. É através do seu comportamento, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, que define a sua faixa vibratória. Essa faixa vibratória abre o canal para você se conectar com os espíritos que estão nessa mesma faixa que você. E o processo de conexão é aquilo que a gente viu. Lembra do ato mediúnico? Sai da mente do espírito, vem para sua mente, e a pineal faz essa conversão de sinal do campo magnético para o campo psíquico, e você então percebe aquele sinal de alguma forma. Dentro de todas aquelas mediunidades que a gente falou de efeito intelectual ali. Ou pela fala, ou pela mão para escrever, ou pelo ouvido para ouvir, ou pela região do seu ouvido que vai te dar a impressão que você está ouvindo, ou pela região do seu cérebro que vai te dar a impressão que você está vendo. Né? Então, a conexão é mente a mente. Lembra daquele slide que o pensamento saía lá de um, entrava no outro e se propagava no sistema nervoso. Esse é o processo do ato mediúnico. Não tem esse negócio de espírito entrar. Tá? E que determina a conexão? A sua sintonia, o seu padrão vibratório. Pergunta do Ribeiro, que foi muito inteligente, muito interessante. Tem pessoas que às vezes estão nesse processo que eles falam que é incorporado, na verdade ele está conectado com o espírito. É uma conexão. Eu não falei que o sinal vai para o sistema nervoso? Eu não falei que é uma fusão fluídica? Fusão fluídica, ou seja, quando há a conexão, a ligação de duas mentes, um sente e percebe o que o outro sente e percebe. Se o espírito sente dores por estar muito preso ainda à sua última reencarnação, ele transmite aquela sensação através do pensamento da mente. Vai para o médium capta o sinal vem, pineal faz a conversão, vai para o sistema nervoso, e aquele sinal tem uma mensagem de dor. Vai para o sistema nervoso, o médium sente a dor. O espírito sente também. Certo? Vice-versa. Se o médium tiver com uma dor, o espírito vai sentir a dor dele. Se o médium estiver muito bem, o que acontece? O espírito sente o bem-estar do médium. E o médium sente o mal-estar do espírito. Por isso que muitos obsessores são inconscientes. Eles estão sentindo dores, se conectam a alguém, porque ele, ao conectar com aquela pessoa, alivia suas dores, mas ele está transferindo as dores dele todo para a pessoa. E o médium, às vezes, sem saber, está conectado com o espírito ali, no dia a dia, está sentindo um monte de dor, vai no médico, faz uma pancada de exames, não tem nada, continua sentindo dor. Por quê? Porque ele está conectado a um espírito que sente dor. Que ele fez essa transferência da dor para o médium através da fusão fluídica. Por isso que na sessão de desobsessão, quando acolhe o espírito, traz ele para a realidade, para ele entender a realidade dele, há um acolhimento, há um encaminhamento, um tratamento, se cessa essa conexão, o médium para de sentir dor. Eu vou ter uma conversa séria comigo. Percebe? Eu tenho uma conversa séria. Passou coisa para mim aqui, ó. Fala, Cláudio, só um minutinho. Fala, Cláudio. Levanta a mão, pode falar. É a Pâmela. Fala, Pâmela. Sua conexão travou, Pâmela. A chuva atrapalhou a conexão da Pâmela. No contexto, em relação ao que a gente recebe que a gente conecta com os espíritos, porque tem espírito, por exemplo, que eu sinto mais dor, por exemplo, ânsia, essas coisas. Tem outros que eu tenho que demora um Pâmela, sua conexão está cortando. Um pouco mais para conectar. Eu não estou conseguindo te ouvir. Qualquer coisa, escreve no chat, que aí eu leio aqui, tá? Você está me ouvindo? Tá,
Agora eu Agora tô eu tô te também. ouvindo. Fala de novo, você falou. A intensidade da dor que o médium sente em relação quando ele se conecta ao espírito, eu sinto que ele varia de conexão para conexão. Tem espírito que eu sinto, por exemplo, uma ânsia de vômito, que eu não tenho controle. Assim, controle assim, no sentido de ele vai como se fosse eu, certo? Mas tem espírito que está sentindo dor, que eu tenho que focar na dor para eu passar a sentir isso. Com o tempo, a intensidade aumenta dessas conexões ou não? Depende de espírito para espírito mesmo, da vibração, da sintonia que tem com cada um. Eu diria que é os dois. Varia de espírito para espírito, dependendo do tipo de sintonia que você consegue com ele. Talvez você consiga com uma sintonia melhor ou pior. É igual quando o rádio você consegue sintonia bem feita, uma sintonia mais ou menos fica chiando, né? E também tem a questão, eu não diria intensidade, eu diria sensibilidade. Conforme o médium vai se desenvolvendo a sua sensibilidade, ele vai percebendo mais facilmente essa sensação do espírito. Então, pode ser que ele sinta como uma dor aguda. Só que conforme ele vai se melhorando, se reequilibrando, se desenvolvendo, ele também consegue, de alguma forma, limitar isso, sabe? Para não ficar aquela coisa insuportável que o médium perde o controle. O médium tem que ter o controle. E ele estando numa posição moralmente superior, ele consegue ali perceber, identificar que a dor não é dele, e com isso fica mais fácil dele limitar, não deixar que aquela intensidade o perturbe, o desequilíbrio. Percebe? Então é a sensibilidade mediúnica junto com a sintonia com o espírito que faz o médium sentir mais ou menos o que ele está sentindo. Certo? Então, pessoal, o que acontece aí? Nesse processo de conexão, fala, seu Luiz, esqueci que você pediu para falar. Nós temos que respeitar, porque nós estamos ganhando uma luz desse que fez isso, acabou de falar agora. O médico antigamente, na minha infância, ele tinha que mostrar fenômeno. Sim. Tem que mostrar. Então, hoje nós estamos tendo essa luz desse conhecimento apurado por isso, acabou de falar agora. O médico está com os outros tomando conhecimento, evoluindo, ele está sentindo que é mais leve para você trabalhar. Porque nós cansávamos, entendeu? De sair, às vezes, entendeu? Esbagaçado, como outros assim. Sim. Então, mas o que é? A falta do conhecimento. Exatamente. Graças a Deus, que nós conseguimos aqui. Exato. Aonde que me alegra, me deixa satisfeito, é ver, entendeu? Essa luz, que os meus passados, que Deus que eu trabalhei no emprego, não tiveram oportunidade. Não tiveram essa oportunidade. Então, vamos respeitar, pelo menos, você vai me desculpar, não estou aqui para me atender, porque eu vivi. Desculpa, que Deus é pessoa. Aqui, seu Luiz, exatamente. Muito obrigado pela sua explanação. Não, vamos ser sinceros. Aqui não estamos aqui para julgar ninguém. Então, né? A intenção aqui é trazer o conhecimento. Né? Não estou aqui para falar assim, a pessoa que fala isso é porque ela não tem conhecimento. Foi isso que eu falei. Então, não quis julgar, dizer que ela é ignorante, que ela é assim, assado, não. A pessoa que fala isso é que ela não tem conhecimento. Porque ela não entende que a incorporação não existe, porque não tem como o espírito entrar no corpo de uma pessoa encarnada. Entendeu? E vamos dizer, a gente ia para a sessão de ajuda, né? Nós não trabalhávamos, vamos supor, não tinha a fisioterapia, não tinha nada, não. Nós ia tratar de doentes. A nossa missão falava que era só tratar. E ali, como não conhecia nada, recebia muita energia negativa, saía passando mal, saía cansado, né? Não tinha essa preparação, esse conhecimento. Essa palavra obsessor não tinha. Não tinha. Entendeu? Então, às vezes eu fico preocupado com o avanço, que graças a Deus eu estou recebendo essa luz aqui para cá.
Que Às bom. vezes eu saio da Bíblia, assim dizendo, mas eu admiro que eu vou para casa, por exemplo, eu me recordando de Lá de antigamente. 70 anos atrás. Bom, Então, vamos dizer o seguinte, agradecemos a Deus. gratidão. Muita gratidão. Gente, então nesse processo ali, dessa conexão que eu estou falando, né, que há ali entre o espírito e o médium, que tem essa fusão fluídica, essa troca de sensações, de sentimentos, de pensamentos, existe uma variação dos médiums psicofônicos ou médiums falantes. Ali pode ser que o médium seja completamente inconsciente, ele não tenha a consciência do que ele está falando, porque ele se conecta, a consciência do médium apaga, tá? E ali o espírito, então, fala através da voz do médium e demonstra as sensações que ele tem através do médium, e o médium pode fazer isso sem ter nenhuma consciência, sem estar conscientemente, sem perceber nada. Ou então, esse processo pode vir de uma forma mais sutil, mais leve, bem mais sutil, que é através da intuição, que o médium percebe as sensações bem fraquinha, bem leve, percebe um pensamento, percebe algo diferente. Então vem através da intuição, ele está consciente, ele está ali, sabendo onde ele está, o que ele está falando. Nesse processo ele funciona mais como um intérprete do que como apenas um aparelho de fala, entende? Ele passa, então, a ser um intérprete. Ele recebe aquela mensagem, recebe aquelas sensações, os fluidos ali do espírito, entende e ele mesmo fala. Então, ele está consciente. Ele está fazendo aquilo intuitivamente. O Léo, quando está cuidando do irmão, ele está consciente? O Léo é semiconsciente. Semiconsciente. Nenhuma. Ele lembra do que é uma variação do inconsciente. Por quê? Em alguns casos, muitos ele lembra, a maioria ele lembra. Quando é pessoas muito próximas a ele, ele apaga. Ele perde, ele fica bravo. Teve uma vez que o mentor dele veio conversar com a Cris sobre alguma pessoa que é muito próxima a ele, e aí apagou ele. Tem um vazio na minha cabeça. Você me fala o que aconteceu, pelo amor de Deus. Entendeu? Então ele é, na maioria das vezes, consciente, mas em alguns momentos eles apagam ele. Porque no caso do Zé e Volta do Fritz é inconsciente 100%, né? Não sei te falar. Não sei, a gente leu. Eu vi, eu já li, eu vi o filme. Tanto é que o Zé Igor não aceitava. Ele brigava com. Os dois tinham atrito, né? Ele Os dois tinham atrito. Ele não aceitava. Então, ele nunca lembrava do que aconteceu, deixou de acontecer. A maioria das vezes tinha casos ali de inconsciência. Mas eu acho que não era todos, não. Acho que não. Fala, Vinícius. Tem um médico consciente e inconsciente. A questão do inconsciente, que ele não lembra assim, que a mensagem flui, né? Sim. Pensar não está no aparelho dele, que ele não lembra e tal. Em termos de interferência do médico, a interferência seria menor do inconsciente? Porque Não. O inconsciente não tem nada a ver. Nada a ver. Porque eu pensei assim, o consciente lembra, querendo ou não, pode ser uma interferência maior. Ou isso é irrelevante? É irrelevante. Vai da evolução moral do médium. O médium inconsciente, ele pode segurar o espírito e não deixar falar o que quer. Às vezes o espírito está nervoso, quer falar palavrão, por exemplo. Mesmo o médium sendo inconsciente, ele pode impedir que o espírito faça isso. Mas A gente viu isso. A interferência que eu falei é da mensagem. Da mensagem, sim. Não assim, tipo assim, vou barrar. É da mensagem por conta, tipo assim, como ele não lembra, praticamente não fica registrado no consciente dele, a mensagem sai mais limpa, vamos pensar assim. Ou isso não tem nada a ver. A diferença é que o médium consciente, ele pode usar as fé raciocinadas na hora. Pode usar. Só que o médium inconsciente, ele pode usar. Só que depois ele só não lembra. Entendeu? O inconsciente, gente, ele só não lembra. Mas ele está lá. Mas ele está ali.
acordado. Lembra do caso da, se não me engano, dona Celina, lá do sonambulismo? Que ela ficou ali do lado, o corpo dormindo, mas ela ali do lado, acolhendo o espírito e controlando ele, impedindo que ele fizesse o que ele queria. Ela só não lembra, conscientemente não lembra, mas ela fez todo o processo ali de aparato moral que foi necessário. O espírito faz o que quer, Senão vira fantoche. Assim, na minha época, por causa dela, que eu me admiro, eu falei com você, eu fiquei calculado como é que fechar ela também. Ela ia sapatear, ela ia tudo, aí ele ia dar com os outros, como se ela tivesse com os outros. Percebeu pelo espírito. O espírito pegou ela. Tomou conta do corpo, né? Incorporou. Eu me admirei a competência dessa médica. Viu? Tá vendo? Entendeu? Até hoje. O processo dela, da evolução dela moral, mesmo ela não lembrando, ela controlou o processo. Ela ali teve com as rédeas do processo o tempo todo nas mãos. Percebe? Agora, o médium desequilibrado, ele não vai fazer esse controle. Aí o espírito faz o que quer. É o que está iniciando, o que está desequilibrado, o que não tem conhecimento, o que não tem preparo. Né? A diferença maior, se tu pensar bem, ele teve, você falou, do equilíbrio, do desequilíbrio. Moral. Porque se eu estiver desequilibrado, eu vou interferir muito mais no meu pensamento do que o pensamento do espírito. Você abriu todas as portas, deixou ele fazer. Você, tipo assim, quando o gato sai, o rato faz a festa. Você interpreta tudo errado também. Também. Você abriu demais, entendeu? Esse curso aqui, ó, no meu caso. Às vezes eu vou para cá, eu vou para cá. Chego lá em casa, eu volto lá no meu tempo. Vou brincar nesse livro, vou procurar. Depois eu vi uma psicografia que eu fiquei procurado. Que era desse curso, sabe? Eu vi aquilo lá. Você viu? Aquilo lá, vamos botar moral. Mas tem que tomar cuidado, viu, Solo? Cuidado. Não, eu digo, entendeu? Cuidado. Mas é que ainda tem um causa do meu passado. Aquele causado naquela época. Cuidado. Bom, deixa eu só concluir aqui, pessoal. Então, o inconsciente, ele vai transmitir a mensagem, ele vai falar, ele não vai lembrar, porque ele não está consciente, ele não está, vamos dizer, acordado. Não é esse o termo, não. Mas ele não está percebendo a mensagem porque ele está inconsciente. Então, ele não lembra da mensagem. O consciente tem o conhecimento durante a transmissão. Às vezes, ele fala coisas que ele não esperava falar. Mas ele toma consciência na hora que fala. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu falo coisas e falo, nossa, será? Nossa, que interessante, aprendi com isso. Às vezes eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Por quê? Porque ali está havendo uma conexão e eu estou transmitindo uma mensagem conscientemente. Só que eu estou tomando consciência dela quando falo, durante a fala. Porque a conexão está estabelecida e eu estou consciente. Acontece muito, principalmente nos estudos aqui, que eu estou aqui dando palestra e tal. Tá? Então, essa é a diferença do consciente para o inconsciente. O consciente não lembra. O consciente lembra. O consciente lembra. E aí a gente tem mais variações. O intuitivo. O intuitivo é como se ele recebesse o pensamento na mente antes de falar. O que eu falei aqui do consciente? Quando ele fala, ele percebe. O intuitivo vem antes. A ideia vem na mente dele. E ele que fala com as próprias palavras. Então ele funciona como um intérprete. Ele funciona como um intérprete. Recebe o pensamento, a ideia. Ele mesmo processa aquela ideia. E ele mesmo fala. Então é a intuição. Vem a intuição e ele fala. Isso acontece comigo, por exemplo, a gente está lá num aconselhamento. A pessoa está ali desabafando, e aí eu começo a conversar com a pessoa. Eu faço aquilo ali muito por intuição. Vem primeiro na minha mente. Às vezes, quando a pessoa está falando, já vem uma ideia na minha mente, falando, olha, esse processo dessa pessoa é assim, assim, assado. Vai por esse caminho. Eu vou pelo caminho, acerto na música. É impressionante. Isso é o processo intuitivo. Você fala assim, não sou eu. Não sou eu. Geis, pode falar. Então, Wellington, eu sou muito mais intuitiva, né? Então, até nos processos de psicofonia, muito aparece na minha mente primeiro.
Só que em um momento, até foi num dos trabalhos de desobsessão, que foi diferente. E eu não sei por quê. Aí por isso que eu fiquei meio em dúvida. Não sei se você se lembra, acho que foi o primeiro até que eu participei de desobsessão, que veio um amigo espiritual, e foi tão interessante que eu fui percebendo a presença dela, e ela foi se conectando aos poucos, mas foi se conectando de uma forma que, por fim, eu não conseguia mexer conscientemente, entendeu? A minha mente estava ali alerta, mas eu comecei assim, eu não conseguia falar por mim. E foi muito diferente de todas as outras vezes. Então, assim, ela falava, parece que era muito mais mecânico, sabe? E nesse momento não estava passando muito pela minha mente. Eu sabia o que ela falava quando a minha boca se mexia e a voz saía. Então, eu fiquei pensando depois, por que foi a única vez que foi diferente, assim, que a conexão foi tão forte. Das outras vezes é muito mais intuitivo, e eu até tenho uma insegurança, porque eu fico pensando, nossa, será que é mesmo, né, que conectou, é eu que estou fazendo e tal. Mas nesse dia eu não tive dúvida nenhuma, porque a conexão foi muito forte, e a boca eu não conseguia falar. Eu lembro que você me perguntou se estava tudo bem, eu só te olhei porque eu não conseguia falar, porque eu não era minha mais a boca. Como que é essa diferenciação, assim? É essa diferença, porque você está acostumada com uma parte intuitiva da mediunidade, que vem na sua mente, você transcreve ou fala. Naquele momento, por algum motivo, como mesmo, você mesma disse, a conexão por ser muito mais profunda, você não perdeu a consciência, então foi uma comunicação consciente, mas porém você não tinha o controle, você ia tomando consciência conforme você ia falando. Você navegou ali do intuitivo para o consciente. E foi diferente por causa disso. Você deixou de fazer uma mensagem intuitiva. Você estava consciente. Consciente não significa que você está controlando, né? Esse controle que eu estou falando ali, é o que você falou, da fala que vinha e tal, né? E como era uma mentora, né, ela tinha superioridade moral sobre você. Então, ela que te controlou, entendeu? Ela tinha superioridade moral sobre você porque ela era um espírito superior, uma mentora. Então, é ela que controlou a gente. Entendeu? Aí você vê. E a mensagem foi mais limpa. Com certeza. Foi uma mensagem que teve muito pouco filtro meu, porque eu realmente... A boca se mexia sem eu tomar conhecimento, assim. Que legal. Interessante. Até eu pensei, falei, nossa, todas as vezes podia ser assim, para eu ter mais confiança, né? Mas com o tempo, você pode migrar. É possível haver uma migração, viu? A gente vai falar sobre isso. Vamos É ver. possível você ser o médium consciente, ficar inconsciente, ou ser inconsciente, ficar consciente. É possível mudar a mediunidade. Entendi. A gente vai falar mais sobre isso depois. Certo, obrigado, Ana. A voz dela mudou? Mudou. Olha que legal. Aí, ó, tá vendo? Até sua voz mudou, gente. Olha que legal. Mudou? Eu não percebi. Quem tá falando aí? Então, quanto que essa influência Fortíssimo. Fortíssimo. Que ali começou a ter um processo físico ali, uma alteração física. Né? controlando, ele entrou na mente, e a mente é um corpo. A mente é... Não, a mente não é o corpo, né? A mente é mente, corpo é corpo. Mas está usando o cérebro, né? Está usando a mente. É como se ele pegasse o controle remoto seu. Mas ó, quando fala do termo incorporação, que é incorporar, se entende que tomar o corpo. Não é. Não, isso não existe. É contra a lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Bom, sonambúrico, a gente já viu o processo sonambúrico lá atrás, né? A gente citou o caso da Marcelina aqui.
Qual que é a diferença do sonambúlico para o inconsciente? O inconsciente é como se tivesse um apagão. O sonambúlico está dormindo. Essa é a única diferença. O sonambúlico, o corpo físico dorme. Dorme mesmo. E o inconsciente não. Ele não está dormindo, mas está inconsciente. Essa é a única diferença do sonambúlico para o inconsciente. Certo? Pode. Digamos assim, essa experiência assim. Nesse caso, já aconteceu alguma vez, o senhor está lá na sua casa, e o senhor tem uma intuição de chegar aqui mais ou menos. Do que vai acontecer? De algo? Digamos, o senhor está lá preparando, tá? Assim, quando numa vibração, quando eu for, né? Como se diz, vou lá. Aí vem uma intuição na sua casa. Chegar aqui era praticamente encontrar com ela, assim, mais ou menos dentro do seu terreno. Não dessa forma, assim, de acontecer algo, de eu conseguir antecipar algo. Mas quando eu estava preparando esse curso, eles me direcionaram totalmente. Todas as vezes que eu sentava para preparar a aula, para escrever, para estudar, que eu pegava os livros, eu achava que eu ia para um caminho e eles me levavam para o outro. A hora que eu acabava de preparar a aula, era totalmente diferente do que eu achava que eu ia fazer. Eu fui completamente conduzido no desenvolvimento desse curso. Completamente. Completamente. Aquela parte do animismo que eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha dificuldade ali, porque é muito específico e Kardec não entra muito. Então, ali eu fui completamente conduzido. Apareceu um livro na minha mesa, que eu nunca tinha visto o livro, que me deu a chave para entender o animismo que eu coloquei no curso. Apareceu esse livro. Eu não tinha visto esse livro nunca. Ele apareceu. Apareceu. Gente, olha o que o André Luiz fala no livro Missionários da Luz. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Gente, isso aqui é muito interessante. Ele comparou, já viu? Alguém aqui já viu falar disso? Processo de enxertia de planta? Né? Você vai lá e você conecta uma planta no caule da outra. E aí aquela que você conectou ali, ela começa a absorver os nutrientes da que está enraizada. E ela dá frutos. Só que a outra não perde a sua essência, ela continua também. Se ela tiver que dar flor, ela continua o seu processo normal. Ali é uma conexão. Olha, as plantas fazem isso. Sabe como chama a planta que fica lá? Ela recebe o cheiro? Cavalo. Cavalo. Olha só, interessante. Que enxertada é um cavalo. É porque na parte da humana fala que... Eles falam muito isso, o médio é um cavalo, né? Eu acho interessante que... Tá vendo? Como que tem semelhança, né? Lembra da fusão fluídica? Então, a planta, você enxerta ela começa a absorver o que a outra tem. A outra não perde a sua essência, fornece nutrientes para aquela que foi enxertada ali, e ela dá frutos. É assim que acontece na psicofonia, na conexão mediúnica. O espírito e o médium se conectam. Os dois se conectam, trocam informações, fluidos, sensações, pensamentos. O inferior, o espírito inferior, o que acontece com ele? O que ele colhe desse processo? Ele colhe o bem-estar do médium, lembra de falar? O bem-estar do médium transfere para ele. Ele recebe um alento ali. Mesmo que pode ser que não para, não cessa o mal-estar, mas diminui. E ali ele consegue ouvir o que os outros têm para falar para ele. Ele está conectado com o médium. E por ser muito apegado ainda à sua última reencarnação, ele precisa dessa conexão com a matéria para poder entender os processos. E aí vem uma sensação de bem-estar, aí vem uma pessoa e começa a conversar com ele, ele começa a entender o que essa pessoa está falando.
E ele recolhe os frutos desse acolhimento que ele recebeu. O médium, por sua vez, tem a oportunidade de auxiliar, de entregar a sua mediunidade para ajudar aquele espírito que está em sofrimento, que provavelmente pode ter sido até um obsessor dele próprio. Então ele está fazendo bem para ele também, não é só para o espírito. Percebe ali, ó, essa troca, essa via de mão dupla, um ajuda o outro. E quando é com o mentor espiritual? E quando acontece igual aconteceu com a Gênesis? Aí que a gente é beneficiado como médium ainda. Porque a gente recebe os eflúvios salutares, a energia boa dos mentores espirituais. Aquilo nos preenche a alma. E o mentor também se beneficia com isso, porque ele tem a oportunidade de transmitir a mensagem para aquelas pessoas que precisam ouvir aquela mensagem. Tá vendo? É uma via de mão dupla. Por isso, André Luiz fez essa comparação com a enxertia das plantas, né? Olha lá, fusão fluídica. Percebe ali a conexão, ó? Mente com mente. Ambos percebem as sensações um do outro. Percebe que o espírito está ali colocando as mãos na cabeça, provavelmente uma dor de cabeça ou um mal-estar. A médium está sentindo também. O semblante dos dois está muito parecido com o que está essa conexão sendo feita. Ele transmite para ela essa dor ou esse mal-estar, essa sensação. E ela percebe. Olha lá, a fusão fluídica. É assim que acontece, como na enxertia das plantas. E aí, Emmanuel vem trazer essa frase para nós. Essa conexão depende do quê? Nossa faixa vibratória, não é? Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Aperfeiçoa-te as tuas qualidades de recepção. Por que eu pedi para vocês fazer o exercício do pensamento? Para vocês perceberem o que é seu e o que não é seu. Para vocês desenvolverem essa percepção do que é seu, que você está recebendo, que você não está recebendo. Porque a mediunidade, gente, ela é sagrada. A gente já falou sobre isso aqui. O médium é um instrumento de Deus, para auxiliar aqueles que precisam. Sejam encarnados, sejam desencarnados. Ele faz a ponte, e ele tem a capacidade de ser o intérprete da voz de Deus. Por quê? De levar o consolo, de levar o acolhimento para todos aqueles que precisam. Seja uma pessoa encarnada, quando ali você vai para um aconselhamento, você vai ouvir aquela pessoa, e às vezes tiver intuições para poder falar algo que vai bater exatamente o que ela precisa ouvir para acalentar o coração dela. Ou seja um desencarnado, que você está num processo ali de fusão fluídica, que você permite o espírito se expressar e receber ajuda, para que ele possa sair daquele processo dele de dor e sofrimento que ele vem passando por aquilo há tanto tempo. Há vários e vários anos, talvez. Há várias gerações, talvez. Então, a mediunidade é um processo sagrado. Sagrado. E quanto mais o médium busca se aperfeiçoar, busca se melhorar, mais ele dá. Ele honra essa ferramenta sagrada que ele tem, chamada mediunidade. E por que também, só para concluir, por que também que Emmanuel chama de sagrada esse livro? Esse livro é um livrinho pequeno, tem várias frases, é lindo. Chama Vinha de Luz, maravilhoso. Emmanuel diz que nós, como médiuns, estamos dando continuidade na segunda etapa do projeto evangélico de Jesus. Olha a responsabilidade. Como assim? Ele veio, ele esteve entre nós, ele encarnou aqui, ele deixou o ensinamento dele. E ele sabia que ele teria que voltar.
Mas no projeto evangélico de Jesus, o projeto dele não se encerrava com o desencarne dele. O projeto evangélico continua até hoje. A partir do momento que Jesus voltou para a pátria espiritual, o projeto dele entrou nessa segunda fase, que é levar a palavra dele, o ensinamento, levar essa luz para toda a humanidade, pelo tempo que for necessário, para que a humanidade cresça e se desenvolva. E a mediunidade é uma ferramenta que ele usa para isso hoje. Uma das. Por isso é uma missão sagrada. Porque fazemos parte como médiuns da segunda etapa do projeto evangélico de Cristo aqui na Terra. Olha a responsabilidade disso. Eu falei que era uma por que eles não vêm ajudar nós ali? Muito bem agora que ele estava. Se nós aperfeiçoarmos nossos pensamentos, eles terão mais oportunidade, mais campo para eles trabalhar dentro de nós, e nós não estamos dando campo. Ah, agora você não achou a resposta. Então, vamos desculpar. Porque eu não gosto. Entendeu? É a gente que abre a porta para ele vir falar com a gente. Se você fechar a porta para ele, ele não pode fazer nada. Depois que nós aperfeiçoarmos, vai ser divertido. Que bom que o senhor entendeu. Que bom. E quando eu falo de processo, de projeto evangélico, de mediunidade sagrada, eu preciso mostrar para vocês, que eu vou falar isso na próxima aula, de um processo que aconteceu, que está registrado no livro sagrado. E vocês vão entender na próxima aula qual a relação de Pentecostes, que está lá na Bíblia, com a psicofonia. Vocês vão ver que maravilhoso, que coisa linda que foi esse processo. A gente vai entrar nas minúcias do que aconteceu em Pentecostes, entender por que aconteceu, e entender quais foram ali os fenômenos mediúnicos que aconteceram. Que está registrado no maior livro da humanidade. Prepare-se que a próxima aula vai ser muito, muito bacana. Vai ser uma viagem. Infelizmente, nosso tempo é estourado. Vai ser uma viagem no tempo. Vocês vão entender todos os processos, tudo que aconteceu. E todos os fenômenos que aconteceram ali. Foi lindo, gente. Lindo. Tá? Próxima aula a gente fala direitinho sobre isso. Vou deixar para vocês continuarem com a atividade de radiação e análise de recepção ou não de pensamentos. Continue mais essa semana. Depois tem uma outra atividade que eu vou falar na próxima aula que vai complementar essa. Tá? Nem que seja assim, pelo menos uma vez no dia, na hora que você for dormir, antes de deitar, radir. Faz uma análise, você vai ver. Quanto mais você exercitar esse processo seu, pensamento, mais você vai desenvolver a sensibilidade para entender e detectar o que é seu e o que não é seu. Percebendo que vem até você, que é externo. Segundo Kardec, nós recebemos... Aliás, foi feita uma pesquisa. Nessa pesquisa, você quase acertou, Juliana. Uma pesquisa foi feita, se eu não me engano, pelos americanos. E diz que mais de 90% dos pensamentos que nos vêm não são nossos. Mais de 90%. É eles que levam eu ao mal comigo. É que eu faço aí. Tá bom, vai nessa. Acredita, né? Pensamentos, não são Ih, ó. Mas a atitude começa no pensamento. Por exemplo, agora, eu acabei de ver na minha cabeça, olha, isso aqui, tomar uma cervejinha no bar. Eu que por... Tem. Você aceitou deixar ele entrar? Não, mas não vou. Ah, então tá bom. Tá, não tá?
Então, vou convidar você a trazer novamente o pensamento. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solta. Vamos agradecer por mais essa noite maravilhosa, essa noite abençoada. Podemos ter contato com um aprendizado que nos foi compartilhado esta noite. Não só por isso, principalmente pelas intuições que nos chegaram, para que pudéssemos entender da melhor forma cada lição compartilhada, cada intuição de cada pergunta que foi feita, cada intuição de cada resposta que foi feita, que nos permitiu entender da melhor forma tudo que nós aprendemos essa noite. Então agradeça primeiramente a Deus, é claro, por nos permitir esse momento. Aos nossos mentores espirituais e anjos guardiões, por nos conduzirem nesse caminho. E eu particularmente agradeço a cada um de vocês, seja presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente, por confiar e estar aqui junto comigo nessa jornada de aprendizado tão importante. E nesse processo você irradia novamente a sua luz, fazendo com que ela envolva não só o seu corpo, mas todo o ambiente, irradiando com muita gratidão, onde vamos nos conectando uns aos outros, e nessa conexão formando uma linda corrente de luz que nos ajuda a nos reequilibrar, que nos ajuda a trazer a sensação de plenitude, de paz, de conforto, nos dá a certeza de que jamais estamos sozinhos na nossa caminhada. Sempre estamos acompanhados desses queridos amigos que nos torcem por nós todos os dias, desejam o nosso bem todos os dias. Emissários de Deus que nos conduzem, que muitas vezes tapamos os ouvidos para eles, mas eles sempre estão aqui conosco. E em forma de agradecimento, te convido a fazer a oração que Ele, nosso grande amigo e mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez.